Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Depois dessas férias, já faz um tempinho que a gente não se vê, a gente vai agora relembrar, né? E vocês vão estudar em casa também, né? Para estarem preparados para essa nossa primeira avaliação, tá? Então aqui nós vamos revisar até tudo que nós vimos aqui nessa primeira parte. E a gente vai começar justamente pelo movimento. Será que a Terra que está em movimento ou será que a Terra está em repouso? A gente vê todos os dias o Sol nascer, e aí como é que a gente pode chegar à conclusão? Será que a Terra está se movimentando ou será que ela está parada? E aí vem outra perguntinha, como é que a gente pode identificar se algum objeto vai estar se movimentando ou se ele está parado? Então, primeiro a gente tem que definir o que é o repouso e o que é o movimento, para a gente poder dizer se a Terra está parada ou se ela está se movimentando. Tá? Então, como é que a gente vai dizer? A gente precisa de um referencial. Como assim? A gente precisa ter algo para a gente se basear, para eu dizer se esse objeto, se essa pessoa, ela está em deslocamento ou se ela está parada. O deslocamento é quando existir a diferença na distância. Então, vocês podem observar que essas duas crianças aqui estão se distanciando da professora. Então, eles estão em movimento. Agora, os dois, como eles estão um ao lado do outro, não há diferença na distância deles. Então, para eles estão em repouso. Tá? Então, movimento e repouso, eu preciso sempre de um referencial. Isso a gente vai lembrar muito bem do ônibus, né, que eu falei para vocês lá na sala de aula. E aqui nós temos a situação do ônibus. Tá? As pessoas que estão paradas aqui na parada de ônibus, esperando, elas estão em repouso. Mas como o ônibus está tendo uma diferença no seu deslocamento, na sua distância, a gente pode considerar que o ônibus está em movimento. E quando a gente entra no ônibus? Quando a gente entra no ônibus, todos nós estamos em repouso, porque não vai existir diferença entre a nossa distância, nem a pessoa que está do lado, nem o motorista, nem o cobrador, por exemplo. Agora, se eu estiver olhando para algum carro que estiver lá fora, para algum amigo, alguma pessoa, né, isso eu posso considerar como movimento, porque vai haver uma diferença na distância entre nós. Tá? Então, depende sempre do nosso referencial. Então, o exemplo do ônibus é o exemplo mais fácil para a gente entender isso. E aí eu vou pensar no planeta Terra. O planeta Terra também realiza dois tipos de movimento. Tá? E aí o primeiro deles é o nosso movimento que eu considero a rotação. É o movimento que a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo. Vocês estão vendo aqui a imagem. E esse movimento ele dura 24 horas. Tá? Ou seja, um dia a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é o que vai trazer para a gente o dia e a noite. Tá certo? Dura 24 horas. O outro movimento que nós estudamos bastante é o movimento de translação. E vocês estão observando aqui na imagem que é o movimento completo em torno do Sol. Isso vai demorar um pouquinho mais. Isso dura cerca de 365 dias ou um ano, né, como a gente conhece no popular. Tá? Então, o movimento de translação é o giro completo, é o movimento completo em torno do Sol. Tá? Então, tudo depende do nosso referencial. Aqui mais uma imagem para vocês observarem, um movimento de rotação, que vai durar 24 horas. Né? E o que vocês já estão observando? Que a Terra ela está um pouquinho inclinada, a gente vai já chegar nesse ponto, e ao mesmo tempo que a Terra está girando em torno de si mesma, a Terra dá um giro completo em torno do Sol. Né? Quando todos nós vamos completar o nosso aniversáriozinho, ou seja, um ano. Tá? Mais uma vez mostrando para vocês que a Terra ela tem uma leve inclinação. Tá? Por isso que a duração do dia e da noite ela não vai ser igual nos países. Né? Eu falei para vocês que existe a questão do fuso horário devido a essa inclinação da Terra. Tá? Então, enquanto um lado da Terra está iluminado, o outro vai estar escuro. E a duração dos dias nem sempre vai ser a mesma em todos os lugares. Então, se a gente viajar para outro país, né, vai estar com um horário diferente devido à posição desses países aqui em relação ao Sol. Tá bom?
existe um ângulo aqui nesse eixo de inclinação. Com isso, os cientistas foram estudar qual é o formato da Terra. Você já parou para se perguntar qual é o formato da Terra? Nós fizemos alguns experimentos na sala para mostrar algumas evidências do formato da Terra, que é um formato esférico. A gente viu que não é uma esfera perfeita, porque os polos são achatados, mas a ideia do formato da Terra é que é uma esfera, né? Nós fizemos vários experimentos e alguns vídeos que a gente viu na sala de aula que vão mostrar isso. Tá? Isso é agora, vem desde agora? Não, isso já é um pensamento antigo. Mas graças também ao avanço de vários instrumentos de observação e também de satélites que são lançados na atmosfera, o ser humano pôde, assim, perceber o formato da Terra. E aqui está uma imagem para vocês, a mesma imagem que está no livro, de 1948, né, um satélite americano, que tirou fotos, né, da Terra, e aí a gente pode perceber esse formato esférico da Terra. Tá? Então, devido a esse avanço desses instrumentos. Então, como eu falei para vocês, isso já está na cabeça do ser humano há mais de 2000 anos. Né? Desde a Grécia Antiga, eles já pensavam e já tinham técnicas para calcular o formato da Terra. Como é que eles conseguiram ver isso? Primeiro, observando quando um navio vai se distanciando no horizonte. Quando a gente tiver a oportunidade um dia de poder ir até uma praia, até uma baía, a gente vai poder observar. Ali na Estação das Docas, a gente não vai conseguir observar isso tão perfeitamente. Mas o que a gente vai observar? Que o navio ele vai desaparecendo no horizonte. Aos pouquinhos ele vai sumindo, ele vai desaparecendo, tá? E aí ele vai ser uma evidência de que a Terra ela é esférica. Então aqui, essa imagem eu estou mostrando para vocês. Essa linha pontilhada é a linha do horizonte. E o barco, ao longo do tempo, quanto mais distante ele vai ficando da praia, menor ele vai ficando. E é como se ele fosse realmente desaparecendo. Né? Aqui, na imagem de baixo, vocês estão vendo também, quanto mais distante esse navio estiver da praia, da costa, menor ele vai ficar. E aí a ideia que a gente vai ter é que ele vai... Essa é uma evidência de que a Terra tem um formato esférico, ou seja, existe uma curvatura aqui na costa da Terra. Outra evidência são as sombras de diferentes estruturas e diferentes cientistas, os pensadores, na verdade, gregos, começaram a fazer esse tipo de cálculo. No mesmo horário, em diferentes cidades, eles observavam e tentavam calcular as sombras. E eles perceberam que a sombra não tem o mesmo tamanho. Então, isso seria uma evidência também de que a Terra não é plana, mas que a Terra tem um formato esférico devido ao tamanho das sombras, né, em diferentes localidades. E a terceira e última evidência é a sombra da Terra durante a eclipse lunar. Então, os cientistas perceberam que a Terra faz uma sombra de uma forma de uma circunferência na Lua. Então, isso seria mais uma evidência de que a Terra tem um formato esférico. Tá? Então, se a gente procurar vídeos no YouTube, nós vamos ter muitas outras evidências, mas essas são as principais que nós estudamos na sala de aula, que a gente pode observar muito facilmente que a Terra tem um formato esférico. Tá? E isso vai nos mostrar um movimento aparente. O que é isso? Né? Vocês estudaram, vocês viram bastante, né? Até alguns de vocês sabiam responder na ponta da língua, o Lucas e outros mais, que a gente vai observar durante o dia os astros se movimentando. Mas espera aí, será que isso é assim mesmo? Nós vimos ainda há pouco que a Terra realiza um movimento, dois movimentos na verdade. E agora eu estou falando que os astros se movimentam. Isso é o que nós conhecemos como movimento aparente. Então nós temos a falsa impressão de que são os astros que se movimentam. Mas nós sabemos que, na verdade, a Terra é que está se movimentando e a gente vai ter essa falsa impressão de que os astros estão se movimentando. Olha só o Sol. O Sol ele vai nascer, ele vai estar meio-dia no ponto principal, né, no ponto mais alto,
e 6 horas o Sol vai se pôr. Então, devido a esse movimento do Sol, a nossa impressão é de que o Sol está se movimentando. Isso é o que eu chamo de movimento aparente, tá? Enquanto, na verdade, é a Terra que realiza o movimento, e aí nós temos essa falsa impressão que o Sol nasce e o Sol se põe. O que os cientistas observaram também? Que a duração dos dias ela não é a mesma durante alguns períodos do ano. Nós vamos observar que alguns períodos do ano o Sol ele vai durar um pouco menos. Até o José falou, né, um exemplo de um dia que ele acordou muito cedo e estava escuro, estava claro, né, não lembro agora muito bem. Mas existem dias, né, períodos do ano, onde você vai ter a noite muito mais longa e vai ter o dia com durações curtas. Isso eles perceberam também, né, observando o pôr do sol. Então você vai ver que durante algumas datas do ano, ele vai estar em posições diferentes, né? Pode estar aqui no centro, pode estar aqui mais para a esquerda, mais para a direita, né? Então isso vai mostrar também a questão dos movimentos aparentes, tá? Lembrando que o movimento aparente é porque nós temos a falsa impressão de que o Sol está se movimentando. E aí nós vamos chegar na estrutura da Terra. Como é que a Terra ela é formada? Nós vimos aqui evidências da forma da Terra, vimos que a Terra realiza movimentos de rotação e translação, a Terra não está parada, e a Terra possui uma estrutura. Né? A Terra possui a estrutura que é a hidrosfera, que é a parte líquida, que vocês estão observando, possui a litosfera, que é a parte sólida, e possui a atmosfera, que é o ar que a gente respira. Tudo isso vai formar a biosfera, que é o conjunto, né, dessas partes que não são seres vivos, justamente com as plantas, os animais e nós, que vai formar as condições ideais para a gente sobreviver. Tá? Então, nós vamos morar justamente na biosfera, que é o conjunto de tudo isso. E nessa primeira parte, nós vimos especificamente sobre a litosfera, que é a parte sólida. Tá? Então, aqui mais uma imagenzinha mostrando para vocês a litosfera, juntamente com a atmosfera e a hidrosfera, vão formar a parte que nós podemos sobreviver, que é a biosfera. O que é interessante a gente observar, e essa imagem eu mostrei para vocês também na sala de aula, que a parte sólida da Terra, quem é a parte sólida? A litosfera, ela é formada por placas, é como se fosse um quebra-cabeça. Então a gente pode até comprar, né? Antigamente eu montava quebra-cabeça, e a gente pode imaginar isso aqui como um quebra-cabeça. São placas que vão se juntar e vão formar essa camada sólida da Terra. O que vocês estão observando? O Brasil ele fica numa posição privilegiada dessa placa. O Brasil não tem terremotos e nem tem atividades de vulcões, devido à sua posição. Mas outros países vão sofrer muito, né? Os Estados Unidos, o Japão, tá? Aqui os países, essas ilhas, né, vão sofrer bastante porque eles estão localizados justamente no encontro dessas placas tectônicas que vão, assim, formar a parte sólida do planeta, tá bom? E aí existe um filmezinho que eu falei para vocês, que é a viagem ao centro da Terra. O ser humano se pergunta há muito tempo, como é que é o centro da Terra? Será que a gente pode chegar lá? Será que a gente pode ter algum instrumento para estudar isso? Né? O que existe debaixo dos nossos pés? E aí a gente vai visualizar isso agora. Tá? Então, algumas evidências nós temos do que existe no centro da Terra são os terremotos e os tsunamis. Então, existem vários filmes falando sobre os tsunamis, terremotos. Eles são evidências do que existe debaixo dos nossos pés. E a ciência que vai estudar isso é a geologia, né? Uma área que é comum tanto à biologia quanto à geografia. Ela é responsável por estudar essas características da Terra, tá bom? Então aqui uma imagem para vocês observarem como é que é a formação da Terra em camadas. Eu falei para vocês, imaginem um bolo.
O bolo ele vai ter camadas, vai ter a cobertura, vai ter o recheio, né? Vai ter a parte de baixo. Então, é comparando aqui como se fosse a Terra. Tá? Nós vamos ver quais são essas estruturas. A parte mais externa é a crosta terrestre, como se fosse a superfície, a cobertura. Depois da crosta, nós temos o manto, que aqui vai ser uma substância que parece uma pasta, né? Nós vamos já ver quem é essa substância. Aqui vão ser rochas derretidas. E nós vamos ter o núcleo. Tá? Em alguns lugares, a gente pode ter o núcleo interno e o núcleo externo. Tá? Lembrando que aqui, a partir do manto, as temperaturas para a gente chegar nessa parte interior da Terra. Tá certo? E aí os continentes eles vão estar situados sobre as placas tectônicas que vão poder, às vezes, ter uma certa movimentação. Por que vai ter uma movimentação? Porque, lembre que eu mostrei para vocês aqui, o manto ele é formado por rochas derretidas, é como se fosse uma pasta. E aí, essa pasta permite que, certas vezes, essas placas tenham uma movimentação. E aí vai formar os vulcões, né? Os vulcões, eles são formas, são evidências, né, de que existe no interior da Terra uma parte que não é sólida. E aí esse magma, essas rochas derretidas, elas vão sair e vão formar o que a gente conhece como lava. Tá? Então, isso são evidências do que existe no interior da Terra. Então, os vulcões vão mostrar isso para a gente. Então, o Brasil não tem a presença de vulcões, né, e nem a presença de terremotos devido à sua posição nas placas tectônicas. A nossa cobertura ela é formada pelo solo. O solo ele vai permitir que o ser humano tenha condições de trabalho. Né? Então, o solo vai ser justamente devido à degradação dos minerais, né, e das rochas. E o solo permite que o ser humano possa sobreviver, tá? O sustento e o desenvolvimento, como eu coloquei aqui para vocês. E ele vai ter agentes naturais fragmentando as rochas. São quem? Que são os animais que vivem embaixo da terra e também as árvores. Então, essa imagem vai mostrar para vocês como é que é formado o solo. Nós temos aqui uma rocha, pela ação do tempo, aqui a chuva, o vento, vai desgastando essa rocha e vai formando essas pequenas unidades que é o solo. Então, vai permitindo o crescimento de vegetais e de outros animais. Então, vocês estão observando que a rocha está diminuindo de tamanho e o solo está crescendo. E com o aparecimento também das raízes das árvores, vai permitindo que a rocha seja ainda mais degradada. Né? Isso a gente chama de intemperismo, ou seja, é a ação da natureza sobre a rocha, desgastando, quebrando essa rocha. E aí vocês estão vendo aqui as várias camadas de solo até eu chegar na rocha-mãe. Ela vai sendo desgastada ao longo do tempo, tá certo? Os minerais ou as rochas, elas são o principal componente da crosta terrestre. E a partir da rocha que vai ser formado o solo. Tá? Então, do que vai ser formado as rochas? Vai ser formado por minerais. Esses minerais podem ser de várias formas. Alguns a gente conhece porque a gente pode ver nas lojas de material de construção. Né? O exemplo do quartzo é uma palavrinha que a gente sempre enxerga, inclusive as lojas que existem aqui do lado da nossa escola. O ouro também é um exemplo de um mineral, diamante, hematita. Então, existem vários minerais que vão formar as rochas, tá certo? E cada mineral é único. Nós temos também o exemplo de rochas, o granito, o arenito, o mármore, o basalto, né? São eles que vão ser exemplo de rocha. Quando esse mineral, essa rocha, tem uma importância econômica, ele vai receber o nome de minério. E vocês sabem que o nosso estado do Pará ele é um estado que possui bastante importância nesse sentido, porque existe lá no sul do Pará, né, locais de exploração do minério, ou seja, essa rocha ou esse mineral que possui uma extrema importância econômica. Então, vocês estão vendo aqui o exemplo de uma imagem de um parque nacional lá no Rio Grande do Sul, que vai ter uma rocha
bem evidente aqui para a gente poder observar. E a rocha, ela vai ser formada por minerais, tá certo? E aí, é formada a partir do vulcão. São as rochas ígneas. Porque a lava que sai do vulcão, ela vai resfriar. E aí ela vai ser utilizada pelo ser humano. Quando ela resfriar, ela vai ganhar uma função. Tá? Então essa rocha que veio do vulcão, que veio do magma derretido, ela vai ser conhecida como rocha ígnea. Tá? Aqui já é a rocha ígnea transformada para ser uma mesa, né? Ser um móvel de uma casa. As rochas sedimentares, elas são fragmentos, ou seja, sedimentos, são pequenas partes. E o que vai ser característico dela? Vai ser essas camadas. Então, vocês estão vendo aqui, ó, mais escurinho, aqui mais claro, mais escuro. Então, essas camadas são peculiares, são típicas, são características das rochas sedimentares. E, por último, a rocha metamórfica, que ela é totalmente transformada. Já existe uma rocha e ela vai ser transformada para um outro utensílio doméstico. Tá? Então, esses 3 tipos de rocha vocês devem estudar para a nossa provinha, para vocês estarem super preparados. Chegando no final, o Brasil tem uma extrema importância, essa imagem do livro de vocês, principalmente o nosso estado do Pará e o estado de Minas Gerais, são estados onde tem uma grande reserva de minerais. Lembrando que os minerais são minérios que têm importância econômica. E vocês podem ver que é o que? O alumínio, o cobre, o ferro, o manganês, né? Que são coisas que vão ser utilizadas para a questão industrial e também para o desenvolvimento econômico do país. Tá? Então, o Pará e o estado de Minas Gerais têm grande importância, têm grande destaque nesse sentido de exploração mineral. E, por último, aquela última atividade que nós fizemos em sala de aula, que foram os fósseis. Os fósseis eles têm uma grande importância porque a gente vai poder estudar como eram os seres vivos alguns anos atrás, né? Há muito tempo atrás. E os fósseis eles têm grande relação com as rochas sedimentares, porque vocês estão vendo aqui que são camadas. Como é que são formados os fósseis? Os animais, os seres vivos, eles foram soterrados rapidamente. Tá? Então houve algum evento, né? Aqui podemos considerar, quando a gente estuda a Bíblia, que foi o dilúvio, né? Que soterrou esses animais e eles morreram, e aí eles vão ser preservados, essa estrutura deles. Né? Então, como existem camadas de terra, você vai ter ali esses animais registrados nessas rochas. Né? E daí, devido à decomposição desses animais, desses seres vivos, a gente vai encontrar o petróleo e outros utensílios que são utilizados hoje em dia pelo ser humano. Tá certo? Então, a rocha sedimentar está relacionada com a presença dos fósseis. Tá? E lembrem os vários fósseis que nós fizemos na sala de aula com aquela terrinha colorida. Tá certo, gente? Então, aqui a gente encerra a nossa revisão e vocês vão ter algumas atividades para fazerem, né? E estudar bastante para a prova de vocês, para vocês estarem super preparados nesses assuntos. Tá? Um abraço para vocês e até a próxima.